Hoje eu vou falar sobre a cela está aberta. Porque os escravos beijam as correntes. Se você tem o seu celular, pode pegar o seu celular. Coloca o QR Code, por favor. Se você pode abrir a sua câmera. Depois vai ter também lá no link da igreja. Mas você pode acessar, você vai ter aí a palavra de hoje como se fosse um e-book e também um podcast dessa palavra. Você que gosta de ouvir, você vai ter um podcast aí que você vai receber. Ok, coloca a outra imagem. Eu vou falar sobre algumas coisas, embora nessa imagem nós tenhamos muita coisa, mas nós vamos passar por isso hoje. E por que eu vou falar sobre isso? Irmãos, já há muito tempo, que eu me lembre, eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos, eu já ia na barra da saia da minha mãe para a igreja. Nem vou dizer para você, na maioria das vezes eu dormia nos bancos, né? Dormia nos bancos lá, pessoal, tudo pentecostal, né? Orando pra caramba, e criança, 5, 6 anos, eu dormia lá nos bancos, quando não molhava as calças lá, e mais, já que ele falou que sempre molhou, que não é verdade, eu me lembro uma vez, quem conta foi os meus pais, né? Eu não sei se você estava lá nesse dia ou se você ajudou, mas é o seguinte, eu fiz xixi na cama, lá no colchão, e eu sabia que eu ia apanhar, né? Sabia que ia apanhar. Daí o que eu fiz? Puxei o colchão até a janela e taquei fogo para esconder. E taquei fogo no colchão para minha mãe não saber que eu fiz xixi na cama. Entendeu? Fiquei puxando o colchão até a janela e taquei fogo no colchão. Irmãos, boa parte de nós está tacando fogo no colchão para tentar resolver os seus problemas. Você estava lá? Você viu Ah, não, você está brincando. Não, você não viu nada. Você não viu nada. Mateus capítulo 19, verso 16 a 22. Depois o QR Code vai estar lá. Irmãos, ouçam essa palavra de novo. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Então tem lá o podcast, tem o e-book. Abram, vejam e vocês vão ser abençoados.
Ano após ano, temos mais conhecimento, mas o conhecimento não praticado, ele vira culpa e condenação. O conhecimento da palavra de Deus aumenta sempre a nossa responsabilidade e exige vida na vida. Exige ouvir e corresponder. O jovem rico, ele teve um encontro com Jesus. Imagina o que seria ter um encontro com Jesus, irmãos? Imagina o que seria ter um encontro com Jesus? Quantas pessoas não estavam com Jesus? Quantas pessoas não gostariam de falar com Ele? Quantas pessoas andavam ao lado dele? E ele, esse jovem rico, falou com Jesus mais ou menos 30 dias antes da morte de Jesus. Então é finalzinho do ministério. E ele encontrou-se com Jesus. Não sei como ele conseguiu. E aqui não diz que ninguém estava junto. Quem conseguiria estar nesse encontro, nesse encontro fantástico e solitário? Em Mateus 19, do 16 ao 22, fala desse encontro. Esse mancebo rico, que eu vou chamar de Miguel, tá? Como que ele vai ser chamado, gente? Miguel. Depois eu explico o porquê. Então o mancebo rico chega, Miguel, e pergunta para Jesus: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E ele diz assim: bom a um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarde os mandamentos. E Jesus começou a citar os mandamentos, um a um. E ele disse: Senhor, eu tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha mocidade. Numa tradução, pode ir no outro, numa tradução, diz, antes desse versículo, num dos evangelhos diz assim: e Jesus o amou. E depois de Jesus tê-lo amado, ele disse assim: falta-te uma coisa ainda. Tudo aquilo que eu vou falar hoje tem a ver com o maior amor de todos. Boa parte de nós tem dificuldade de ouvir críticas e das outras pessoas entrarem nas nossas vidas. E é muito chato mesmo isso. Mas Jesus, tendo amado, ele falou assim: falta alguma coisa. E quando nós vamos entrar na vida de alguém, se é da vontade de Deus que você entre, porque a maioria das pessoas só querem entrar na nossa vida para falar mal, ou para achar alguma coisa ruim para nos denegrir. Mas tem pessoas que entram e nos amam, como seus pais, como seus irmãos, como pessoas os seus amigos, pessoas que caminham com você. Tem gente que te ama e que entra na sua vida. Agora prestem atenção, quando você for entrar na vida de alguém, você quer saber se é da vontade de Deus, você falar aquela coisa dura para ele, brigar com ele, é se você tiver amor por ele. Você precisa amar primeiro ele e depois falar. Precisa haver no seu coração o desejo de: eu vou quebrar o pau com ele, mas se ele falar assim, e aí o que eu faço? Eu vou ter que ir com ele. E aí, não tenho dinheiro para pagar, eu vou ter que ajudar ele a pagar. E aí, não tenho emprego, eu vou ter que ajudar ele a arrumar emprego. Eu vou ter que ajudar ele com o meu carro, com os meus bens, com a minha vida, com o meu tempo. Então, avalie você, seu linguarudo.
se você está falando realmente amando ou não. Se não é amado, se não é para amar, quinta-feira que vem a gente faz uma outra campanha, a campanha do prego ungido. Campanha do prego ungido. Diga para o seu irmão, para a sua irmã, venha para a campanha do prego ungido na quinta-feira. O pastor vai trazer um monte de taxinha e vai pregar na sua língua. Assim a unção vai entrar lá dentro. Agora, se você ama, você tem que estar disposto a entrar na vida da pessoa de verdade e ir com ele até o fim. Será que você ama alguém? Você está disposto a ir até o fim com a pessoa? Ou você está querendo só falar dela? Você vai dar o seu carro, os seus bens, o seu dinheiro, o seu tempo, o seu talento, as suas emoções, os seus olhos, os seus ouvidos? Não? Cala a boca. E Jesus disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e siga-me. É o preço do discipulado. É seguir a Jesus. Leozinho, seguir a Jesus tem que pagar o preço. Eu vou dizer uma coisa, vou falar do Leozinho. Tem dois que eu gosto pra caramba, o Léo e o Brian. Toda vez eles têm alguma coisa para falar comigo a respeito das coisas de Deus, ou a respeito de alguma coisa que eles não entenderam, ou a respeito de algumas coisas que eles meditaram. A maior parte dos outros irmãos falam de tudo, menos das coisas de Deus. Esses dois meninos, eles falam das coisas de Deus comigo e com profundidade. Obrigado. Obrigado. Eu fico muito feliz que tenham pessoas como vocês. O jovem rico. O jovem rico. Daí ele foi embora triste. Foi embora triste. Como que esse jovem rico, nós vamos chamar ele, gente? De Miguel. Daí o Miguel foi embora triste. Embora triste. Ele teve encontro com Jesus. A palavra de Jesus exigia renúncia, ação, decisão. Alguns que foram chamados ainda numa fase de criança espiritual, que exige cuidado e a gente tem que relevar os seus comportamentos. Então, até essa questão da fofoca, da intriga, de um monte de coisa, a gente tem que relevar. Mas chega uma hora que Jesus chama para algo mais pesado, mais compromissado. Chega uma hora que Ele não quer mais que você fique toda hora pedindo mamar, pedindo as coisas. É suportável que uma criança de 3 e 4 anos toda hora fique chamando os pais. É suportável que com 6, 7 anos ainda ele fica chamando toda hora. Mas quando chega com 14, 15 anos, já você fica bravo com ele. E com 30, inadmissível. Inadmissível. Não cresce nunca essa criança, pelo amor de Deus. Paulo, em 1 Coríntios 3:1 diz: eu, irmãos, não pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Não dá para falar com você.
não dá para falar com você. Mas com Miguel, ele foi pesado. Vende tudo que tem, dá aos pobres e vem a mim e segue-me. E como que ele fez? Foi embora triste. Eu fiquei pensando, me ajuda aí, olha lá. Me ajuda a pensar aqui. Por que ele foi embora triste? Será que ele chegou uma hora e ficou pensando assim, falou assim, caramba, por que ele não pediu isso para Nicodemos, que é um dos príncipes de Israel? Ele tem dinheiro, vai lá, dá tudo. Por que não pediu para Zaqueu, coletor de impostos? Por que não pediu para Zaqueu? Por que pediu para mim? Irmãos, ouça só, você vai aprender, quer por amor ou pela dor, que nunca Deus vai tratar com você pensando no outro. Sempre será uma relação entre você e Deus. O que Ele pede para você, não é para o outro. Não tem nada a ver com o outro. Se Ele falou para você dar o dízimo, para de ficar enchendo a paciência dos outros, ou procurando alguma coisa na Bíblia que fale que não é para dar o dízimo. Se Ele falou sim, é sim. Se Ele falou que é para você ir pedir perdão, não fica pensando, mas a pessoa, se a pessoa... Não, se Ele falou é para você, vai e faça. Mas o outro não tem a ver com isso. Tira Eva da equação, tira Caim da equação, tira, é você e Deus, a responsabilidade é sua, você é responsável pela sua vida com Deus, e Deus vai tratar você particularmente. Os irmãos estão comigo? Glória a Deus. Me ajuda aqui. Eu estava lá lendo a Bíblia e pensando, imagine que Jesus está lá com o jovem rico, e ele diz assim, Miguel, jogue-se, deixa tudo, jogue-se, vem, sem reserva, jogue-se. E ele vai embora, triste. Eu marquei que em fevereiro, o tema foi, é tudo Deus, né? É isso mesmo, irmãos? Os irmãos também marcaram? Eu já disse anteriormente que tive várias vezes uma proposta que era duvidosa, sabe, duvidosa? Mas que tinha uma certa garantia e ganho alto e rápido. Após a terceira tentativa de fazer o negócio, Deus falou comigo. Deus falou assim, se você continuar tentando, você vai conseguir. Mas eu não vou estar nisso. Quer ser teimoso no errado? Irmãos, eu vou falar uma coisa. Sabe o que é o inferno? Sabe o que é o inferno? Inferno é quando Deus diz para a pessoa, diz assim, faça-se a tua vontade. Porque ninguém precisa ir para o inferno. Tem que fazer muito esforço, tem que negar aquilo que é de graça. Como eu disse para vocês, não tem nada a ver com os outros, tem a ver com você e Deus. Mas acompanhem comigo a história de Miguel.
Miguel saiu triste. Uns 20 dias depois, aquele rumor na cidade. Lembre-se que com 30 dias, Jesus estava sendo crucificado. Mais ou menos com 20 dias, as coisas acontecendo lá, e todo mundo falando sobre Jesus, que Jesus poderia ser preso. E naqueles dias, as coisas no coração de Miguel ainda ficava batendo. Ele foi falar com os pais. Falou assim: pai, o mestre disse assim, assim, assim. O que você acha de eu vender tudo e seguir ele? Ele falou assim: você está doido? Vender as coisas da família? E para você terminar a faculdade? Você não fez pós ainda? A gente guardou tudo para comprar sua casa, fazer o seu negócio. Só que no meio de tudo isso, ele ouve, e aquela palavra que era tristeza, vai se aliviando e fala assim: talvez o meu pai tenha razão. Talvez o meu pai tenha razão. Ele sai aliviado, mas as palavras ainda incomodam. Mas chega numa sexta-feira, mais ou menos 30 dias depois, numa semana em que os jornais tinham a imagem de Jesus algemado e a manchete: Jesus afirma que é Deus e vai destruir o templo. Ele é condenado à morte, e Miguel diz assim: ufa, ainda bem que não vendi tudo e entrar numa roubada. Será que seria muito louco que essa história que passou pela minha cabeça acontecesse conosco? Quantas vezes as pessoas buscam validar a sua própria condição de não se entregar mais a Jesus por causa do que aconteceu aos outros, que se deram e se perderam, se deram e se machucaram, foi lá, falou assim: não, eu conheço ele foi lá na igreja, ele era pastor, ele era bispo, ele tocava no louvor, ele fazia um monte de coisa lá, e está lá, frustrado, foi traído. Por isso que eu não sou fanático, eu vou na igreja lá só de... Será que eu estou falando alguma coisa que não acontece, irmãos? Será que muitas vezes nós não vemos as coisas que acontecem com os outros, e por causa da nossa culpa, a gente tira o pé e a gente se alivia, falando assim: ainda bem que eu não dei o dízimo, ainda bem que eu não entrei na campanha, ainda bem que eu não fui mais fundo, ainda bem, porque se eu fosse aí, eu ia me frustrar. Muitos buscam validar a própria condição de não se entregar mais a Jesus por causa do que aconteceu com os outros. Mas ouça, quando o seu não a Deus produz um suspiro de alívio, o seu ufa diante da renúncia não vai trazer descanso, porque é o portão das suas trevas mais profundas. Mas já que nós estamos falando de Miguel e pensando isso, me ajuda aqui, vamos um pouquinho mais longe.
Esse é o ano 33, Jesus está ali, morrendo, e Miguel fala assim: puxa vida, ainda bem, está vendo, eu ia perder tudo, e ia passar vergonha. Isso no ano 33. Vocês sabem o que aconteceu no ano 70, depois de Cristo? No ano 70, imagine só, que Miguel é jovem, vou chutar, imagine que ele tivesse 28 anos, no ano 33, no ano 70, com quantos anos ele vai estar? Me ajudem aí os irmãos. Quantos anos? 65. Ele tem 28 anos no ano 33, no ano 70, ele tem 65 anos. Olha só, no ano 70, Jerusalém foi sitiada pelos romanos, e um dos imperadores lá, chamado Tito, esse general, ele destruiu toda Jerusalém. As pessoas passavam fome, e quando eles entraram, eles incendiaram e destruíram o templo, derrubaram tudo, queimaram bairros inteiros, arrasaram a grande parte de Jerusalém, e as pessoas nessa época, que estavam dentro da cidade, antes deles entrarem, eles reviravam o esgoto buscando comida, e comiam carne humana. É claro que não os judeus, né? Irmãos, eu quero que vocês pensem. Esse mancebo rico, com 28 anos, ele disse não a Jesus. Com 65 anos, o ouro que ele tinha guardado em Jerusalém não comprava um pedaço de pão. E no meio de tudo aquilo, ele que pensava assim: eu vou voluntariamente ser discípulo de Jesus, ele, aos 65 anos, ele foi ser escravo dos romanos. Aquilo que era por livre, espontânea vontade, ele entregar, ele com 65 anos foi obrigado. Isso por quê, meus irmãos? Porque na nossa vida, se nós trocamos aquilo que é eterno pelo nosso futuro, vocês vão ver que a vida passa rápido, e ela termina rápido, e o que será de nós depois dela? A eternidade, ela é agora. Deus pede de nós decisões que sejam eternas, e é você que dá a sua resposta agora. O Léo orou aqui sobre palavras, o Reinaldo sempre prega sobre palavras. Palavras têm ou não têm poder, irmãos? Tem ou não tem poder? Quanto mais decisões, quanto mais decisões, se uma palavra tem poder, a sua decisão, ela rompe o céu, ela faz a eternidade chegar na terra. Uma decisão muda a história, não só sua, mas de muitos. Uma decisão de você parar de pecar muda a sua vida por completo, e vai mudar
todos aqueles que estão perto de você. O mancebo rico queria um Deus que não exigisse nada, e terminou nas mãos de um tirano que tirou tudo dele. Eu sei que às vezes é difícil olhar para as coisas e não tomar a decisão por causa de necessidade. Eu sei que é difícil, falando com alguns dos irmãos, fala assim: pastor, mas eu tenho que trabalhar, eu não posso me dedicar mais a Deus porque eu tenho que trabalhar. Então se dedique a Deus lá no seu trabalho, meu irmão. Não estou falando para você parar de trabalhar e ir para a igreja. Seja luz onde você está. O quanto do trabalho de Deus está sendo feito no seu trabalho? O quanto as pessoas estão conhecendo Jesus por causa da sua vida? O alívio em 33 foi uma fuga da responsabilidade, mas agora, em 70, na destruição do templo, ele percebe que a única coisa que realmente ele possuía era a sua capacidade de decidir. Ele tinha essa liberdade de decidir, e ele usou essa liberdade para se tornar escravo do que não tinha valor. A queda em 33, o ouro valia mais do que o discipulado para ele, mas em 70, com a fome extrema dentro dos muros, o ouro foi usado para enterrar ele. Tudo destruído, e o seu ouro estava sendo o seu caixão. O seu ufa ao ver Jesus na cruz foi como um escarro da alma que preferiu a segurança do ego à liberdade de Jesus. Agora, no final, em 70, ele se vê no leilão de escravos, sendo vendido como propriedade, porque nunca quis ser servo de Deus. Irmãos, se você não se dedica a Deus, quantas vezes nós nos dedicamos a um namoro que estragava a gente? Quantas vezes a gente se dedicou a um trabalho que está destruindo a gente? Quantas vezes a gente dedicou, vamos falar de algo mais simples, um vício simples, que são as redes sociais, que depois de 1 hora, 2 horas, quando você termina, você fala assim: por que eu fiz isso? A ironia aí é que você está se tornando escravo de alguma coisa que está te consumindo, e você tem a liberdade de se entregar a Deus de coração. Você tem a liberdade de fazer isso. Ele achou que Jesus era um impostor ou louco, mas 40 anos depois, ele descobre que a verdadeira loucura era confiar num sistema de pedras que foi derretido pelos romanos. Não sei se vocês assistiram O Senhor dos Anéis, mas existe o Gollum, o Sméagol, aquele serzinho que se tornou aquela aberração porque ele tinha algo como seu precioso. E quando ele vai caindo no final, caindo nas lavas do vulcão, ele segura e ele aperta no peito e fala assim: meu precioso.
E agora vem a pergunta: por que, com a cela aberta, as pessoas ainda têm a tendência de beijar suas correntes? A escravidão que é voluntária hoje, e a escravidão, ela pode se tornar forçada como uma maldição no futuro. Irmãos, tudo aquilo que você faz na vida, fala assim, a maldição, ela vem de você fazer todo dia, repetindo alguma coisa errada, todo dia fazendo aquilo de errado, todo dia fazendo a mesma coisa, todo dia não querendo lavar a louça, todo dia não querendo arrumar a casa, todo dia não querendo ajudar os pais, todo dia falando mal dos outros, todo dia gastando errado o dinheiro, todo dia, meu irmão, será que parar isso, pode acontecer alguma coisa boa com você? Você parar de fazer o que é errado? Parar de fazer? Todo dia acessando pornografia, todo dia acessando redes sociais, todo dia. Será que se amanhã você fala assim, vou jejuar o quê? Irmão, quando você, hoje, não adianta mais jejuar só comida não. Eu jejuo. Você jejua comida e celular. Entenderam ou não? O seu jejum é com celular e redes sociais ou não? Não. Então, não queira me enganar. Esse jejum não vale nada. Porque o jejum tem que ser aqui e aqui, ó. Se aqui está em outro lugar, vai encher o bucho, meu irmão. Vai encher o bucho. Não adianta não. É aqui e aqui, porque é disciplina. Porque é manter o corpo, manter o seu templo na direção de Deus. Então, é corpo e alma. Coloque isso daí. Jejum para, não inventa não. Jejum a gente tem que estabelecer aqui. Rinaldo, colocar aqui, ó, mandamento Cristo salva. Quando for fazer jejum, é duas coisas que jejua: comida e celular, comida e redes sociais. Entendeu? Porque é isso que nós estamos nos alimentando. E o desafio de Deus é: jogue-se. A recusa de governar a si mesmo no futuro vai fazer com que você seja governado por outros que você não ama e outros que não te amem. Mas eu queria falar uma outra história. E essa não está na Bíblia, mas é de Etienne Laboussie. Quem é Etienne Laboussie? Etienne Laboussie é um filósofo que ele viveu por volta dos 1530 a 1560, e ele, com 18 anos, ele escreveu um discurso, e esse discurso, ele era francês, e na França tinha um ditador, e esse ditador, ele estava provocando misérias entre o povo, e ele criou um discurso, ele fez um manifesto, e ele dizia assim: por que é que um só homem consegue fazer com que toda uma multidão, milhares de pessoas se submetam a ele? Como que acontece isso? E falaram assim: porque ele tem poder.
porque ele tem exército, porque ele tem dinheiro. E ele falou: sim, ele tem, mas nós somos muito mais do que eles. Então, por que ele ainda reina sobre nós? Porque nós deixamos. Diga comigo: se uma palavra tem poder, uma decisão tem muito mais. A servidão é voluntária porque a alma, na sua queda, se apaixonou pelas suas correntes. Por que nos sujeitamos a um relacionamento abusivo? Porque nós deixamos. Por que o pecado domina sobre nós? Porque nós deixamos. Por que perco horas no celular? Porque eu deixo. Por que não consigo parar de comer? Porque eu quero. Por que não consigo parar de falar mal? Porque é gostoso. Por que não consigo parar de gastar? Por que não consigo parar de pensar as coisas ruins que vão acontecer comigo? Por que eu não consigo parar com a pornografia? Ou de assediar outras mulheres, eu sendo casado? Por que não consigo parar de beber? Todas essas respostas é porque nós deixamos. Não é o diabo, não é o mundo, não é, tudo vai influenciar, mas você tem liberdade. Todos nós temos. Nós temos liberdade. Eu posso decidir contra qualquer coisa que me influencia. Então você é responsável. Você é responsável. Ah, mas o pastor... Acabou a Eva, acabou Adão, acabou. É você e Deus. Admitir que o não consigo, na verdade é não quero, que é gostoso, que eu preciso disso. Admitir que isso está disfarçado de impotência, mas eu não consigo parar de falar mal, eu não consigo parar, quando eu vi eu falei, eu não consigo parar de comer, eu não consigo, não é impotência, é um desejo dentro, de fazer o que você gosta disso, porque se não gostasse, você parava. E isso quer dizer que você tem um vazio, que na psicologia chama vazio existencial. Porque quando você tem um vazio dentro de você, e você não encontra sentido, não encontra propósito, uma das coisas que você faz é buscar o prazer, outra coisa, buscar o dinheiro, buscar o sucesso, para minimizar essa angústia de ser. O jovem não fugiu apenas de vender seus bens, ele fugiu de se tornar quem ele deveria ser. Miguel quer dizer quem é como Deus. Não fuja do chamado que Deus faz para você, porque há uma liberdade do seu coração hoje, para decidir por Ele, no futuro.
haverão senhores impiedosos sobre a sua vida, porque você foi irresponsável com as suas decisões. O homem que prefere ser escravo de um vício, a ter que lidar com a angústia de ser responsável pela sua decisão, é daqueles que fica falando assim: mas o pecado é bom, hein? Não é? Não é melhor? Não, a coisa errada não é mais gostosa? Não, não é não, seu idiota. Não é não, seu bocudo. Para de ser bobo, para de ouvir o que as pessoas falaram. É nada. Quem aqui fica feliz em ficar tomando veneno com gosto de maçã, com gosto de uva? Você está doido? Você está tomando veneno e está falando que é bom? Porque todo mundo falou que é bom? Porque dá um barato. Qual é o consentimento silencioso que você dá ao pecado todos os dias, para que ele continue no trono da sua vida? Pelo hábito e pelo consentimento, a escravidão se define. Assim também, pela repetição, a maldição hereditária, ela se estabelece. Não é porque seus pais e seus antecessores pecaram que vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês farão do mesmo jeito se vocês quiserem. Sim, haverão influências espirituais, culturais, familiares, econômicas, mas no fim você decide. Romanos 6, 20 a 22 reforça: antes fostes escravos do pecado, agora livres dele e servos de Deus. Somos livres, irmãos. Somos livres ou não somos, irmãos? Somos livres ou não somos, irmãos? Podemos dizer que somos livres? Então vamos dizer, somos livres. Diga: eu sou livre. Você é livre. É Deus que fala isso. Mas por que estamos lambendo e beijando as correntes? Por quê? Por que estamos beijando as correntes? Até quando você chamará de lar a cadeia em que te prenderam? Até quando você chamará de fraqueza aquilo que Deus chama de rebeldia por consentimento? Até quando você chamará de mais gostoso o pecado que está te envenenando? Você é livre para fazer o que é certo. Você é livre para decidir pelo que é bom. Você é livre para romper com o seu passado. Você é livre para escolher o seu futuro. Você é livre para deixar de comer exagerado, de falar mal, deixar pornografia, ouvir celular, parar de gastar. Mas você não consegue. E aqui, mesmo que eu termine a palavra e eu chame todos vocês aqui para frente, a gente faça uma oração. Provavelmente, quando você sair daqui, você saia com a mesma culpa, com o mesmo peso do Miguel. Triste, confrontado, magoado, porque agora, como eu vou parar de ver? Como eu vou parar? Eu não consigo.
Será que eu terei que fazer como Jesus disse? Se o teu pé te escandaliza, corta fora. A tua mão corta fora. Teu olho arranca ele. Será que eu vou ter que fazer isso? Será que eu vou ter que fazer isso? Irmãos, eu sei que essa palavra muitas vezes não vai trazer um glória a Deus, aleluia, porque isso não é para trazer, isso é para cravar fundo uma espada que faz separação entre juntas e medulas. Será que vamos levar mais um ano? Triste quando ouvirmos a palavra de Jesus, vai, deixa tudo. E alegres nos cultos de festa, celebração, eventos. Até quando, irmãos? Até quando nós vamos permanecer nessa meninice espiritual? O que pode nos livrar do corpo dessa morte? Eu queria trazer agora algumas coisas que podem te ajudar. Não é uma receita, porque não existe receita para relacionamento. A lei é boa para dirigir, mas ela é impossível de fazer você chegar a Deus, porque somente comunhão pode te dar um lugar perto do Pai. Comunhão é relacionamento. O mancebo rico, Miguel, chega e fala assim: eu tenho feito todas essas coisas. E Jesus disse: isso não basta. Isso bastaria se você fosse um escravo, se você fosse um funcionário, se quando você chegasse no céu, você poderia chegar e falar assim: Senhor, em teu nome preguei, Senhor, em teu nome fiz maravilhas, Senhor, em teu nome eu tive igrejas, Senhor, em teu nome. E o que ele vai falar? Vocês lembram o que ele vai falar? Não te conheço. Não te conheço. Porque no final ele não espera alguém que chega com a sua lista das coisas que você fez para você receber o seu salário. Você não é escravo. Você é filho de Deus. Você não está atrás de um dinheiro no final do mês. Você está atrás de uma herança. Você não está atrás de crescer na sua profissão e ser um sucesso. Você está atrás de ser filho maduro, que resplandece na terra como Jesus, como varão perfeito. É esse o objetivo. Eu sei que alguns querem ir para o céu e acham que esse é o maior objetivo, mas não é. O maior objetivo é ser luz aqui na terra. E é isso que Ele espera de nós, que sejamos luz aqui na terra. Você, não importa, você nunca será como eu, você nunca será como o outro, você vai ser como você, mas você precisa ser como Jesus. Uma das coisas que eu vou dizer para você, que é o que queima o meu coração. Etienne, ele morreu com 33 anos, e ele tinha um amigo chamado Montagnier, que também era um filósofo, que também muito respeitado na época, e ele na lápide, ele discursou, falou assim: eu o amava, eu era o seu amigo, porque eu era eu e ele era ele.
a questão de você ser amigo, talvez você não entenda, mas ser amigo faz parte do maior amor que existe. Jesus que disse, não existe maior amor do que esse, do que um amigo dar a vida pelo seu amigo. Então, e eu falo sempre para os jovens, falo para o Breno, falo para os meninos, falo assim, vocês precisam trazer os seus amigos para cá. Não existe nada mais maravilhoso do que você ter amigos aqui dentro. Os seus amigos devem ficar tão felizes que quando eles chegarem aqui, eles falam assim, muito obrigado, você mudou a minha vida, e o seu amigo está ali com você, isso não tem preço. Mas eu me lembro de um caso, eu trabalho com pacientes com câncer, e tinha uma médica, que ela estava que está hoje diretora internacional da Natura, doutora Cristina Nader, e ela ficou sabendo que a filha dela estava com câncer no seio, na mama. Ela ficou tão desesperada, e estava num grau assim, interessante. Daí ela foi falar com a amiga dela, Maria Lúcia. Eu não gostava da Maria Lúcia, mas depois que ela falou isso, eu virei amigo da Maria Lúcia. Amo a Maria Lúcia. E a Maria Lúcia, dentista em São Paulo, quando ela ouviu da amiga dela, ela falou assim, amiga, o que é que nós faremos? Irmãos, tem tanta gente que gostaria de ouvir de você o que você vai ajudar ela na dificuldade dela. E por que eu falo isso? Porque Jesus transformou os seus discípulos em amigos. Jesus diz, antes eu vos chamava de servos, hoje, porém, eu vos chamo de amigos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas o amigo fala tudo para o seu amigo. Eu sei que alguns de vocês, e principalmente homens a partir dos 40 depois que ele casa, ele vai perdendo amigos, depois que ele tem filhos, a tendência é que cada vez ele tenha menos amigos. Irmãos, amigo é algo muito importante, porque na sua vida, boa parte das coisas que você vai passar, o seu amigo vai conseguir te ajudar naquilo que ninguém consegue. E Jesus fala do discipulado. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos de todas as nações. Ouça, Deus decidiu fazer a obra do reino de Deus aqui na terra através de evangelismo e discipulado. Algumas coisas na sua vida não podem ser destravadas se você não tiver alguém junto com você. Alguém que anda com você, que ama você, que conhece você, que fala cara a cara com você. Prefira os que te criticam do que aqueles que fazem piadas e festa com você. Aqueles que te elogiam não te farão andar mais e nem mais longe. Algumas vezes as pessoas vêm entre eu e o Rinaldo
uma concorrência, competição. Vocês estão de brincadeira. Quem acha isso está de brincadeira. O meu irmão sempre me fez ser melhor. Todas as vezes nós brincávamos de gol de cabeça. Está lá na nossa garagem, tem lá os postes. Ele jogava a bola para mim e eu de cabeça. Eu jogava a bola para ele de cabeça. Você acha que eu gostaria de perder para ele? Você gosta de perder do seu irmão? Da sua irmã? Não, fale para mim. Você está de brincadeira? Eu perder para o meu irmão? É claro que na maioria das vezes eu perdia, né? Mais velho, jogava futebol, tudo. Mas fala para a molecada. Quando tinha que cobrar um escanteio, quem que eles esperassem que ia cabecear lá? E não é o cabeção lá não, que falou. Não é só porque você tem muito é que vai acertar a bola. E por jogar vôlei é que eu tinha mais noção ainda de chegar na bola. Irmãos, os irmãos que estão do nosso lado e que nos desafiam, eles nos tornam melhores. Não tem problema ter rixa dentro de casa. Não. O Miguel com a Laurinha, os dois vão querer ser um melhor que o outro. O Leozinho com o irmãozinho dele. Um está namorando, o outro vai querer namorar também. Um está trabalhando, vai querer trabalhar também. Isso é ruim? Não. Ruim é não amar. Ruim é não se preocupar com o outro. Se o outro te faz ficar invejoso e desejoso de ser melhor, isso é de Deus. Se alguém tem a ambição de ser bispo, o que a Bíblia diz? Isso é bom. Porque é alguém que quer assumir responsabilidade, que vai apanhar primeiramente. É alguém que vai gastar tempo com os outros e não consigo mesmo. Irmão, eu chamei o Marcelo para estudar a Bíblia comigo, não foi, Marcelo? Chamei outros. Por que eu chamei vocês? Porque eu sei que o discipulado pode mudar a vida de vocês. Eu sei que andar com vocês não devem ficar sozinhos. Porque quando você fica sozinho, você guarda segredo. E o segredo é a arma do diabo para segurar você nas suas sombras. Agora, ô Brian, você acha que se você andar comigo, eu não consigo fazer você ser uma pessoa melhor? Eu falei isso já para vocês no acampamento, não foi? Eu falei, Breno, se você andar comigo, cara, eu vou fazer você ser homem de Deus. Agora eu falo para você, cadê aqueles que você está tornando melhor? Cadê você? Quem você está transformando a vida? Quem você está chamando para um compromisso maior?
E você está com medo de andar com quem? Ah, não, com ele eu não vou andar não. Eu vou andar com outro, Porque não coloca o dedo na sua vida? Quantas vezes eu falando pro Rafael, né? A gente anda perto, depois, Rafa, senta aqui, vamos conversar. E aquelas conversas de DR, você acha, gente, fale sério para mim, você acha que eu amacio quando vou conversar com o Rafael? O que vocês acham? Vocês acham que eu amacio? Falo assim, ó, Rafael, sabe o que é? Eu não queria ser intrusivo no casamento de vocês, ou nem de vocês. Você acha, ô Vitor, você acha que eu tenho essa delicadeza, né? Porque eu sou amigo dele. Não tem delicadeza. É homem com homem. Ferro afiando ferro. Vocês acham que eu converso com delicadeza com meu irmão? Vocês acham que quando ele tem alguma posição que é contra a minha, eu não firmo o pé e a gente discute? Fala. Agora, o quanto isso é importante? É muito importante. Então eu quero dizer para vocês, quer se esconder? Participe do culto. Dá os seus dízimos. Participe das reuniões. Não faça mal em casa. Lave louça. Arrume sua cama. Não fale mal. Não brigue com seus pais. Tenha um emprego. Tente arrumar uma mulher decente para namorar e casar. Mas isso não vai te fazer estar dentro do propósito de Deus. O que vai fazer você estar dentro do propósito de Deus é você corresponder a um chamado visceral, profundo de Deus na sua vida. E quem vai te ajudar? Outra pessoa. Por isso que a Bíblia chama a gente de corpo. Lá em Ezequiel, quando a palavra do homem de Deus vem sobre os ossos secos, o que acontece, irmãos? O osso, o que acontece, irmãos? O osso se liga ao outro osso. Mas você já viu que o osso do pé não se liga ao osso do pé? Você já reparou que o osso da canela não se liga a outro osso da canela? Você já reparou que o olho não se liga ao outro olho? Porque todos nós somos diferentes e Deus decidiu que você, sendo diferente, vai ter que se ligar a uma pessoa que é diferente de você para fazer você encontrar o seu propósito. A Sofia, você acha que é igual ao Léo? De jeito nenhum. Parece o osso do pé com o osso da canela. Eu acho que a Sofia é o pezinho e ele é a canela, né? Mais fino, mais magricelo. Mas todos nós, o Edson e a Beth, o Luciano e a Dani, tem coisa mais diferente ali? Eu sempre chamo eles de café com leite.
Aqui eu falaria cappuccino, né? Cappuccino, Keila e Clayton, o cafezão, mas extra forte, e mais o cafezinho fraco, com canela. O Marcelo e a Paula, aquele sossego. Não vou falar do Rafa e da Gabi. Irmãos, tem pessoas que você já sabe que Deus colocou no seu coração para andar com elas, e outras que você vai ter que construir a ponte. Você tem que sair do seu lugar comum e ir buscar alguém. O jovem rico, ele fez uma coisa boa, que foi ir até Jesus. Irmãos, vamos ter que tomar decisões na vida? Sim. Pode subir, o pessoal que vai tocar. Sim. Tomaremos as melhores decisões? Às vezes não. Mas se você tiver alguém do seu lado que possa lhe orientar e te ajudar a encontrar o caminho, primeira coisa que você vai entender é que é assim que Jesus fez. Deus decidiu isso. Eu até conversei um dia com o Célio sobre discipulado, e a gente chegou num consenso que nem todo mundo é discípulo, e não é mesmo. Mas irmãos, quem então é discípulo? Irmãos, aquele que disse sim. Qualquer um que disser sim. E eu quero terminar essa palavra dizendo: eu não tomei as melhores decisões da minha vida. Eu não tomei. Me equivoquei tanto. E eu tenho dito assim, eu vou ser sincero, uma das coisas mais maravilhosas da minha vida é o meu casamento. Aquilo que Deus fez comigo e com a Leila, principalmente na época da pandemia, Deus mudou a minha vida. E eu fiquei pensando na minha mãe. Normalmente, o filho homem, ele tem dificuldade de se desligar, desmamar da mãe. E eu fiquei perguntando do meu relacionamento com a minha mãe para Deus. E Deus me mostrou como Deus, colocando a Leila na minha vida, me transformou no homem que eu sou. Eu já disse para vocês, eu a formei. Inclusive, esse ano passado, ela terminou nutrição. Começou com 52 anos, fazer faculdade, terminou. Está agora, com certificado, diploma na mão. Ela sabe o quanto eu ajudei ela, porque ela sou eu sou ela. E eu quero dizer para vocês, eu já fiz esse caminho. Casamento não é fácil. Cuidar de filhos não é fácil.
de neta. Ai, Jesus, não é fácil também. Eu sou um homem de 57 anos, que daqui a pouco vai fazer 58, mas as minhas cicatrizes e as minhas feridas me fazem pensar mais nas coisas eternas do que no que eu posso ganhar aqui ainda hoje. Eu ainda acho que eu vou ser rico, mas, irmãos, eu dei consultoria para tantos homens ricos que ao alcançarem riqueza perderam a família, perderam a si mesmos. Você acha que eu vou querer isso para mim? Eu tenho alguma coisa que o dinheiro não pode dar? Quem pode comprar um bom casamento? Quem pode comprar na hora da angústia, na hora da braveza? Para terminar, imagine só isso daqui é um limão. Se eu apertar esse limão, o que vai sair, irmãos? Vai sair o que do limão? O caldo do limão, né? Vai sair caldo de melancia? Hã? Vai sair laranja? E se você apertar muito, mas muito forte, o que vai sair? Vai sair caldo de limão ainda? O que é o discipulado? O que é ter gente que toca na sua vida? É o seguinte: é você chegar na sua hora mais difícil, porque você sabe que na sua hora mais difícil você não pensa mais, você fala aquilo que não pensa, não é isso mesmo? Você quebra o pau, você fala que não devia, não é isso mesmo? É ou não é, gente? Porque está espremendo você, e na verdade aquilo que espremeu é que é você. Só que quando espremeu Jesus, naquela hora da traição, Judas chegou para ele, e você sabe o que Jesus falou quando ele foi espremido? Ele olhou para Judas e disse: amigo. Ele disse amigo. Sabe por que ele disse amigo? Sabe por que ou não, irmãos? Ele estava sendo irônico, ele estava mentindo? Não! Ele estava expressando assim: não importa o que você faça comigo, eu sou seu amigo e eu acredito em você. Você é meu amigo, mas eu estou te traindo, não importa. Existe uma aliança entre eu e você, eu confio em você, eu vou com você até o fim, mesmo que o fim seja esse. Vamos ficar em pé. Vamos cantar como uma oração dos meus inimigos, de novo. Dos meus medos me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Dê um abraço no seu irmão. Deus te abençoe.